Vocês têm que saber a diferença entre AJG e benefício da gratuidade. São duas coisas diferentes. Qual é a diferença? Na AJG, né, assistência judiciária gratuita, todas as pessoas que não têm condições econômicas de litigar gozam do benefício da assistência judiciária gratuita. A pessoa assina aquele atestado de pobreza, aquilo é juntado nos autos, não há necessidade de maior formalização. Então, por exemplo, a pessoa vai até a Defensoria Pública para uma questão qualquer, contratual, de família. O defensor vai lá e diz, então assina o documento, quanto é que o senhor ganha? Eu ganho um salário mínimo. Então assina aqui, ganho um salário mínimo, deu. Isso é uma coisa, meus amigos. Outra coisa é o seguinte, a pessoa vai até o escritório, vai até o meu escritório e diz o seguinte, olha, eu quero contratar o doutor Darcy. E vai lá e pede AJG. Não. Aí não é assistência judiciária gratuita. Aí é o benefício da gratuidade. Tradução. Se tu quiser contratar um advogado privado, tu tem o ônus de comprovar que não tem condições econômicas. Se tu te vale, por exemplo, de um advogado público, a presunção é que tu não tenha condições econômicas de contratar um advogado privado, portanto, tu contrata um advogado disponibilizado pelo Estado. Né? Então, há uma presunção de... Mas se tu contratar um advogado privado, se a pessoa tem uma questão tributária, vai lá e contrata o professor Humberto Ávila. Olha, Humberto Ávila é um dos melhores advogados que nós temos no país em direito tributário. Então, não pode a pessoa dizer o seguinte, olha, eu vou pedir a JG. Não, se tu está contratando os melhores advogados do país para a questão tributária, tu vai ter que comprovar que não tem. Pode, obviamente, que o professor Humberto Ávila pode advogar para quem não tem condições econômicas de pagar os honorários dele. Mas aí a pessoa terá que fazer prova. E isso é o benefício da gratuidade. Então, eu vou dizer, olha, eu estou contratando um advogado privado e junto meu imposto de renda para dizer que eu não ganho nada. Perfeito. O juiz pode definir, diz, olha, o imposto de renda dele é compatível. Se nós não fizermos essa diferença, e esse é um grande problema que a advocacia enfrenta, porque todo mundo hoje quer advogar com benefício da gratuidade. Claro, não paga nada, então quer ser a JG. Então, todo mundo, sou pobre, sou pobre. Pessoas, às vezes tem pessoas jurídicas, uma pessoa jurídica pode não ter condições econômicas. Claro que pode. Mas ela terá que comprovar. Não se pode presumir que uma pessoa jurídica não tenha condições econômicas. Se pode dar o benefício da gratuidade para uma pessoa jurídica, mas é o ônus dela comprovar. Eu não posso partir deste pressuposto. Tá? Então, isso está muito importante, porque do contrário, todo mundo não tem condições. E ainda, os tribunais foram bastante receptivos a esta ideia e começaram a utilizar a ideia de que quando é que as pessoas têm direito a JG? Quando as pessoas não têm condições de litigar. O que significa não ter condições de litigar? Ela não tem condições de ter uma quantia líquida. Ela pode ter patrimônio, mas ela não tem liquidez nesse patrimônio para fazer frente ao processo. Então, ele poderia pedir a JG. Então, ele tem 2 terrenos que valem 200 mil, os 2 terrenos. Mas ele pode não ter condições econômicas. Já vi, meus amigos, jurisprudência no tribunal aceitando uma pessoa que comprou uma BMW financiada e na terceira prestação entrou com uma ação revisional e pediu a JG. E o tribunal concedeu a JG. Já vi situações de que um assessor do tribunal, e um assessor do tribunal, às vezes, dependendo se é concursado ou não, mas um assessor do tribunal ganha em média 7, 10 mil reais por mês, o assessor do tribunal pediu a JG. Porque não tem condições econômicas de fazer frente aos gastos do processo, porque tudo aquilo que ele ganha, ele precisa para poder viver com dignidade. Outra questão, lá no 1026, no parágrafo 3º, olha o que diz lá. Tá?
nos embargos de declaração. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada até 10% sobre o valor atualizado da causa e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da Justiça, que recolherão ao final. Então, vejam bem, olhem só. A pessoa vai dizer o seguinte, professor, se eu estou litigando sobre a JG ou sobre o benefício da gratuidade, eu não pago as despesas do processo. Ok, não pago. Mas se for aplicado multa por litigância de má-fé, a litigância de má-fé não está albergada pela AJG ou pelo benefício da gratuidade. Se a pessoa, mesmo não tendo condições econômicas, for condenada à litigância de má-fé, ela terá que pagar a multa. Ela terá que pagar a multa. Tá? Tanto que o 1026, o parágrafo 3º do 1026 diz que se o beneficiário da JG entrou com embargos protelatórios, o tribunal aplica a multa do parágrafo seguinte, ele reitera os embargos declaratórios e o tribunal aplica a multa do parágrafo 3º para o assistente, para o beneficiário da justiça gratuita. Diz a lei, ele terá que pagar esta multa. Só que a diferença é que ele não precisa pagar no ato para a utilização de um recurso próximo. Ele vai poder pagar ao final do processo. Certo? A lei é muito clara, mas ele não se exime do pagamento da multa porque tem a JG. Vai pagar. Vai pagar. Tá?